Olá a todos e todas, meu nome é Paula Vermeste, eu sou professora de História da Arte no campus de Presidente Prudente da Unesp. Este é o curso de extensão de Introdução à História da Arte. É uma iniciativa que nós tivemos para a divulgação da disciplina durante a atual quarentena. Espero que todos estejam bem, dentro do possível. Estamos todos juntos na luta contra a propagação do coronavírus. E o tema de hoje é arte brasileira. Nós vamos falar sobre arte brasileira. É um tema bem instigante. Muitos das pessoas que me acompanham nas redes sociais foram meus alunos, ex-alunos, e provavelmente fizeram comigo a disciplina de História da Arte Brasileira. É uma disciplina que eu fiquei responsável ainda no meu estágio de docência no doutorado, na Unicamp. Eu comecei a minha carreira dando essa disciplina. Aliás, é muito interessante porque foi em 2003 que eu comecei a dar essa disciplina. E quando eu fui me tornar professora da Unesp, eu também fiquei com essa disciplina. Então, História da Arte Brasileira. O que é arte brasileira? Essa é uma pergunta muito instigante, como eu falei, mas é uma pergunta muito difícil de responder, porque ela nos remete imediatamente à seguinte questão: o que é o Brasil? O que é o Brasil? A gente pode falar numa arte brasileira? Os artefatos que foram feitos nas sociedades ameríndias, os artefatos que foram feitos pelos africanos no processo da diáspora e da escravidão, o que os portugueses faziam no nosso território, tudo isso é brasileiro? Vamos ficar com essa questão, não é? Então, o primeiro livro que fala sobre esse problema de uma maneira mais sistemática, existem textos anteriores que indicam um pouco esse problema, mas o livro em que essa questão se coloca de uma forma mais completa foi publicado em 1888 por um crítico muito jovem do Rio de Janeiro chamado Luiz Gonzaga Duque Estrada. E o livro se chama A Arte Brasileira. E Gonzaga Duque, ele começa a carreira dele escrevendo sobre arte nos periódicos da imprensa abolicionista. Ele será abolicionista, ele está ligado ao grupo mais radical dos abolicionistas, o grupo que pedia, por exemplo, não só a abolição da escravatura, mas que se fossem pagos indenizações e o reconhecimento do Estado brasileiro dos crimes da escravidão. Ele circula em torno de José do Patrocínio, que é um grande intelectual e foi um dos heróis da campanha abolicionista. E A Arte Brasileira é um livro que tem uma tese muito forte, a saber, que a arte brasileira não existe ainda. E por que não existe ainda, diz o Gonzaga Duque? Porque a nação brasileira ainda estaria em formação. Não dá para falar que existe essa nação enquanto que a maior parte da população é tratada como coisa. É uma tese muito forte. E é uma tese também que está ligada ao reconhecimento de que o processo de colonização dos portugueses nas Américas foi marcado por crimes. Então, ainda está em gestação o Brasil, diz o Gonzaga Duque. Nós não temos ainda como considerar que este território e que esse Estado formaram uma nação. Agora, dentro desse território e dentro desse lugar, artistas fizeram suas obras. Então, o Gonzaga Duque, ele faz uma referência a Manuel Araújo Porto Alegre, que também foi crítico de arte, pintor, estudou na Academia Imperial de Belas Artes e que publicou memórias sobre a antiga escola de pintura fluminense, acho que é 1852, se vocês me perdoem,
Eu sou terrível com datas, viu? Eu sou uma historiadora que confunde todas as datas, eu ainda sou disléxica. Mas, enfim, nas décadas anteriores que o Gonzaga Duque publica, Manuel de Araújo Porto Alegre publica esse artigo na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e o Porto Alegre fala, olha, eu estou fazendo esse artigo a pedido do meu mestre, que foi Jean-Baptiste Debré, um artista francês que veio para o Brasil para formar essa academia que surge no Rio, e nós precisávamos guardar a memória dos artistas que existiam antes da vinda dos artistas franceses, em 1816. E esses artistas, eles são muito importantes para nós. O Manuel Araújo Porto Alegre faz a biografia desses artistas, desde Frei Ricardo do Pilar, que era um monge beneditino, que deixou obras importantes no conjunto do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Gonzaga Duque cita esse texto no Arte Brasileira, mas o que eu queria destacar, tanto do Porto Alegre quanto do Gonzaga Duque, é que eles consideram os artistas escravos ou forros negros como artistas. Eles não são considerados abaixo, e sim personalidades importantes nessa história da formação da arte nacional. Isso é muito importante, porque nós sabemos que nós vivemos num país que é estruturalmente racista, um país que está marcado por desigualdades sociais, e esses críticos do século XIX, então, eles estão dizendo para a gente, precisamos quebrar esse racismo ao nos debruçarmos sobre a produção dos artistas da colônia, e até hoje. É muito importante para nós essa reflexão. Então, em vez de a gente forçar uma barra e colocar todo mundo como artista brasileiro e não problematizar, a ideia do Gonzaga Duque é que a gente reflita sobre o que é ser brasileiro o tempo inteiro, que a gente repense essa questão da nacionalidade e que a gente recoloque sempre esse problema. Porque se você pegar alguns autores do século XIX, o brasileiro era um povo triste. Depois do Estado Novo, o brasileiro se torna feliz. O samba, o carnaval, a exaltação desses aspectos da vida nacional. Então, nós sempre temos que repensar, refletir sobre o que é ser brasileiro. Eu vou terminar a aula de hoje fazendo referência ao trabalho da artista Rosana Paulino, que é uma artista muito importante. Ela fez doutorado dela na ECA, na USP. É uma artista negra e que tem um trabalho interessantíssimo. Uma das grandes exposições dela foi feita na Pinacoteca, acho que no ano passado. E a Rosana Paulino, ela sempre trabalha com essa questão da memória e do distanciamento e dos fios que constituem a identidade das pessoas no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa sempre recolocar esse problema e sempre pensar junto. Muito interessante essa reflexão do Gonzaga Duque. É uma pena que o livro dele ficou esquecido, ficou anos sem ser reeditado. Alexandre Eulário, que foi um grande pesquisador, tentou reeditar, não conseguiu. Depois o professor Tadeu Chiarelli, da ECA, da USP, fez a reedição, e eu também trabalhei nesse livro. Mas, para terminar, eu acho que a gente sempre tem que estar pensando o que é ser brasileiro, a gente sempre tem que estar recolocando essa questão. Agradeço muito a atenção de vocês e até os próximos vídeos.